Moisés e Elias apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus discípulos, seus companheiros, estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Da glória do monte ao vale da dor. Pai, dá-me graça, ó Deus, para pregar a Tua palavra nesta noite. Dá graça e misericórdia ao Teu povo, para que, ó Deus, saiam daqui amando mais o Senhor do que como eles entraram, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Na mensagem anterior, vimos que existe um preço para seguir a Cristo, que exige a morte do nosso eu, a negação dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas vontades, aceitar o sofrimento daqueles que pertencem a Cristo, que é carregar a cruz, e perseverar no caminho da obediência, não se envergonhando de Jesus Cristo, ainda que a morte seja exigida para você não negar a Cristo Jesus. Agora, Jesus dá aos discípulos um vislumbre da sua glória, assegurando que é esperado aos que pagam o preço do discipulado. A glorificação de Jesus aponta para a recompensa pela fidelidade a Jesus e ao Pai. E o próprio relato da transfiguração de Jesus acontece entre a confissão de Pedro e a paixão de Cristo. Todavia, ao descerem do monte, que foi uma experiência santa e extasiante, eles se deparam com a realidade da dor e do sofrimento humano. E eu quero chamar a atenção nessa noite para a necessidade de compreendermos que o monte aponta para o futuro glorioso que nos aguarda, se permanecermos fiéis até o fim, enquanto que o vale é o momento presente que enfrentamos, de dor, sofrimento e impotência.
enquanto aguardamos a consumação final de todas as coisas, prefigurada pela transfiguração de Jesus. Primeiro, observe que o texto nos mostra a glória oculta de Cristo. Cristo revela a sua glória. Versos 28 e 29, novamente aparece a referência de Jesus orando em Lucas. E toda vez que aparece Jesus orando, você depois pode voltar, dá uma retrocedida aí nos textos bíblicos. Acontece um novo estágio do plano salvífico de Deus. Podemos observar que esse texto nos revela que Jesus é o Senhor da glória. Séculos antes, segundo o livro de Êxodo, Deus apareceu no Monte Sinai numa nuvem. E a voz de Deus, que saiu da nuvem ali em Êxodo, atemorizou a todos. Moisés, Êxodo 19 e 20, subiu ao topo do monte, agora Êxodo 33, e pediu para ver a glória de Deus. Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse: não posso, Moisés. Ninguém pode ver a minha face e viver. Mas ele esteve próximo o suficiente para Deus dizer: eu vou te colocar atrás de uma rocha. Êxodo 33, a partir do verso 20. Eu vou passar de costas e verás a minha bondade. E eu ainda vou pôr a mão para que você possa ver a minha bondade passar. E essa experiência que Moisés tinha com Deus, sempre a sua face resplandecia como um reflexo da glória de Deus que ele tinha experimentado. Agora estamos no topo de um outro monte, onde novamente aparece a glória de Deus. O verso 29 diz que a aparência de Jesus se transformou, o seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Novamente, meus irmãos, preste atenção nas conexões. Temos um monte, uma voz que sai da nuvem e a presença de Moisés. E apesar da semelhança das narrativas, Jesus não é Moisés. Moisés refletia a glória de Deus como a luz reflete a luz do sol. Mas Jesus emana a glória de si mesmo. Jesus, ele não aponta para a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus encarnada. Como o autor de Hebreus bem colocou, Hebreus capítulo 1, verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Jesus é a expressão exata de quem Deus é, de como Deus é. A palavra para transfiguração, metamorfote, traz a ideia de uma transformação radical do corpo mortal e limitado ao corpo imortal e ilimitado. Jesus mostrou sua glória que estava oculta na encarnação. Meus irmãos, entendam isso. Quando Filipenses capítulo 2 diz que Cristo se tornou servo ao se encarnar, Jesus não deixou de ser Deus quando encarnou, quando se tornou homem. Ele, na verdade, adquiriu o que não tinha antes: uma carne e uma alma humana. Uma carne e uma alma humana. Apenas na sua humanidade, ele escondeu a sua glória. E agora, nesse momento, ele a revela. Como disse o teólogo Wayne Grudem, permanecendo o que era, tornou-se o que ele não era. Permanecendo Deus, ao encarnar, ele se torna homem também. Se torna Deus, se torna homem. 100% Deus, 100% homem. E nesse momento, ele se mostra como Deus.
A palavra grega para aparência no verso 29 é a palavra grega eidos. E sabe onde é que ela aparece, meus irmãos? Na Septuaginta, na tradução do grego, do hebraico para o grego, em Êxodo 26, verso 30, que diz lá: faça o tabernáculo de acordo com o modelo. A palavra modelo aqui é eidos, que lhe foi mostrado no monte. Essa mesma palavra, eidos, modelo, aparência, aparece em Lucas capítulo 3, verso 22, no batismo de Jesus, ligando o batismo e a transfiguração, e o tabernáculo, para que a gente possa entender a natureza da transfiguração de Jesus. O que nós estamos vendo aqui é um vislumbre de como veremos Jesus no céu. Jesus se aparece como eidos, um modelo de como ele será na glória. E é isso que a palavra de Deus diz. Jesus é o Senhor da glória, como diz Paulo em 1 Coríntios 2,8, e em 2 Coríntios 4,3 também. Tiago chama no capítulo 2, verso 1, de o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Jesus antecipou a visão da ressurreição e da sua volta gloriosa. O propósito aqui era mostrar aos discípulos que ele passaria pelo sofrimento e pela morte. Ele vai repetir isso no próximo texto. Mas ressuscitaria em poder e glória. E isso para quê, meus irmãos? Para trazer consolo para nós. Na mensagem anterior, Jesus disse que devemos morrer para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Morrer para os prazeres e glórias deste mundo, por amor ao Senhor Jesus. Devemos carregar a cruz do sofrimento e da morte física por amor a Jesus, se esse for o nosso chamado. Mas o que nos aguarda, meus irmãos? O Cristo glorioso, que nos receberá nos portões celestiais. Mas o que ele revela aqui também? Que Jesus é o novo êxodo de Deus. Ele diz no verso 30: então surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Moisés aqui agora e Elias aparecem em cena. O detalhe aqui é que os dois estavam rodeados de glorioso esplendor, como um dia também estaremos. Nós brilharemos com o esplendor da glória de Deus. E interessante que Moisés e Elias tinham agora a plena consciência do plano redentor de Deus, e estavam plenamente conscientes também de quem eram, indicando, meus irmãos, que quando a gente parte desta vida, entenderemos completamente o plano de Deus para a nossa vida, e estaremos no céu plenamente conscientes de quem nós somos. E o que eles conversavam com Jesus? O texto diz que eles falavam da partida de Jesus. A palavra no grego aqui para partida é êxodo. Eles falavam do êxodo de Jesus. Eles estavam falando sobre os amargos sofrimentos, sobre a morte de Jesus. Jesus é aquele que traz o novo êxodo, da libertação definitiva do povo de Deus, a libertação do pecado e da morte. Os discípulos aqui estão sendo informados que a morte de Jesus estava planejada antes da fundação do mundo. A lei, aqui representada por Moisés, e os profetas, aqui representada por Elias, já apontavam para a partida de Jesus, para a morte de Cristo Jesus. É como se Deus estivesse dizendo por meio da lei do profeta, desde o início: Cristo Jesus precisa ir para a cruz, precisa morrer pelos nossos pecados. Mas há uma terceira coisa que é revelada aqui sobre Jesus: que Jesus é o tabernáculo de Deus. Verso 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Parece que o peso da visão gloriosa
deixou os discípulos sonolentos. Ou, como vai acontecer no Getsemane, eles não aguentaram orar com Jesus a noite toda e dormiram. Provavelmente foi isso. Mas ao despertarem do torpor em que estavam, eles viram a glória dos homens, Moisés e Elias, e também a glória de Cristo Jesus. Verso 33. Quando estes estavam se retirando, Moisés e Elias, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Meus irmãos, quem não faria o que Pedro fez? Alguns comentaristas criticam Pedro. Meu irmão, se eu estou lá com Jesus no monte, ele todo transfigurado, com Moisés e Elias, vendo aquela glória toda, aquela beleza toda, eu ia querer descer? Claro que não. Pedro viu aquela coisa maravilhosa, gloriosa, descer para quê? Lá embaixo tem um vale, lá embaixo tem a vida que a gente vive de dores e sofrimento. Não, vamos armar aqui uma tenda e ficar por aqui mesmo. Meus irmãos, mas a questão do texto aqui, também interessante, é que como os discípulos sabiam que eram Moisés e Elias, por conta do mandamento de não fazer imagem de escultura, que Israel interpretou de forma equivocada, eles não faziam pinturas, esculturas, quadros, eles não faziam isso. Por isso que muitos judeus morreram quando os romanos tentaram entrar em Jerusalém com seus estandartes que tinham imagem de adorações de animais. E Roma então permitiu que Jerusalém não tivesse imagem do imperador e nessas imagens que desonravam a Deus segundo eles. Como eles sabiam que era Moisés e Elias? Eles se apresentaram: prazer, eu sou Moisés, eu sou Elias, né? Ou os discípulos souberam por intuição, ou deduziram quando eles estavam conversando com Jesus. Sabe qual a resposta? Não sabemos. Como eles sabiam que era Moisés e Elias. Mas o importante no texto não é isso. Se você for para Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35, olha o que diz. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Olha a semelhança. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus irmãos, por que o povo construiu um tabernáculo? A maior parte das religiões reconhece que existe um distanciamento entre a divindade e a humanidade. É por isso que muitas religiões possuem templos, sacerdotes, sacrifícios e rituais, para mediar esse distanciamento e para proteger o ser humano da presença divina. Foi isso que Pedro fez diante da presença divina. Precisamos fazer algo para não morrermos. A tenda e a nuvem protegia Moisés e protegia o povo. Não é hora de entrar. A minha glória está aqui. Será que Pedro também pensou nisso? Quando nós olhamos, meus irmãos, para o início da criação, Gênesis capítulo 2, vemos Deus colocando um jardim como local sagrado do encontro com Ele. Panorama do Antigo Testamento, eu vou mostrar para vocês que o jardim, o tabernáculo e o templo tinham as mesmas dimensões, eram virados para o mesmo local. Porque a ideia é que o jardim era um local sagrado, era um lugar de encontro com Deus, era um lugar, conforme diz Gênesis, que na virada do dia Deus vinha conversar com o homem, com a humanidade. Mas quando Adão peca,
Deus o expulsa do lugar sagrado. Agora eles não podem mais se relacionar com Deus. Logo depois, Gênesis capítulo 2, Deus chama Abraão. E se você da próxima vez que ler o texto, onde Abraão chega, o que ele faz? Ele constrói um altar de pedra. Por que ele faz isso? Indicando que ali é um lugar sagrado, de encontro com Deus. Caminhando mais adiante na história da redenção, Deus faz com que Moisés abra uma tenda para o encontro sagrado. E toda vez que a nuvem descia sobre a tenda, depois era permitido Moisés entrar. Ele saía com o rosto resplandecendo, que logo desvanecia, e o povo ficava naquela expectativa do que Deus havia falado. Então, Deus ordena depois a construção do tabernáculo. Livro de Êxodo. Para quê? Porque agora eu quero habitar com o meu povo. Mas para que eu possa habitar com vocês, vocês precisam me adorar segundo os meus termos. Porque vocês são pecadores, e pecadores não podem se aproximar de Deus. E depois o templo, como também novamente indicação de que Deus queria morar com o seu povo. Então olha o verso 34. Enquanto eles estavam falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ou melhor, este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Lucas está nos contando que Moisés se foi, Elias se foi, e Jesus agora é a ponte que une o santo, o Deus santo, e o humano pecador. Jesus agora ele é o templo e o tabernáculo que põe fim aos templos e os tabernáculos, porque Jesus agora é o lugar sagrado de encontro com Deus. Jesus põe fim aos sacrifícios, porque Ele é o sacrifício supremo e perfeito. E Jesus põe fim aos sacerdotes, porque Ele é o supremo sacerdote que media agora a nossa relação com Deus. E agora, por causa de Jesus, por causa da mediação de Jesus, Pedro, Tiago e João não morreram na presença de Deus. Eles ficaram temerosos. A glória de Deus está aqui, mas não morreram por causa de Jesus. Na verdade, eles foram abraçados pelo resplendor da glória de Deus e ouviram do Pai, falando do seu amor pelo seu Filho. Jesus é o escolhido de Deus. Jesus é aquele por meio de quem nos achegamos a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse que era um dos caminhos, ele não disse que era uma das alternativas de vida, ele não disse que era uma verdade dentre várias verdades. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele não diz que ninguém vai ao Pai, como um religioso que aponta para a divindade. Não diz que ninguém vem. Para chegar-se ao Pai, precisa passar por mim. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra, acima dos céus, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 João capítulo 5. Quem tem o Filho tem a vida, e a vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o escolhido de Deus. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Messias de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Padre não é a ponte entre você e Deus.
Padre nenhum pode perdoar os seus pecados. Papa não é a ponte entre Deus e os homens. Ele é chamado de suo pontífice, a suma ponte entre Deus e os homens. Não é. Maria e qualquer outro santo não pode interceder pela sua salvação, porque eles não foram o escolhido de Deus. O escolhido de Deus é Jesus. Ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que traz a verdadeira libertação do povo de Deus. Ele é o templo de Deus, por meio de quem nos aproximamos de Deus. Ele é a nuvem da glória de Deus. Ele é a rocha de que flui as águas da vida. Ele é o pão de Deus que sacia a nossa fome. Ele é a luz do mundo, a brilhante estrela de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, Jesus, e ninguém mais. E Jesus é aquele que nos convida para entrar na dança. Que dança! Eu tenho falado muito isso aqui para vocês, até um dia que vocês vão aprender a assimilar isso. Existe um termo na teologia que fala da relação da Trindade, que fala da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pericorese. O que é pericorese? Pericorese é essa relação, essa inter-relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa expressão nada mais é do que entre a Trindade existe uma dança de amor, de alegria e de harmonia entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Lembra da cantiga Ciranda, Cirandinha? Não sou tão velho assim, mas eu participei da Ciranda, Cirandinha quando eu era pequeno. A letra mais comum diz assim: não balança a cabeça não, que tu participou também. Valeriano deve ser um dos que ajudou a criar a letra. Diz assim, a letra mais comum, que tem várias versões: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então as crianças ficavam ali rodando, girando, e ao final a pessoa entrava no meio e citava um verso. Meus irmãos, é isso que Jesus é. Ele está dançando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nos convidando pela palavra e pelo Espírito para que entremos na roda. E iniciamos ali um novo ciclo de amor e de alegria com a Trindade. Um amor que não se acaba, um amor que não tem fim. Porque o amor de Deus por nós é esse tipo de amor. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Não vai porque está em Cristo, não em nós. Não depende de mim e de você, mas de Cristo, que prometeu que nunca nos abandonará e que nunca nos deixará de amar. E esse amor é tão rico, é tão desinteressado, é tão desprendido, que Deus não nos ama nem mais nem menos por causa dos nossos erros e acertos. Ele continua nos amando do mesmo jeito. E cada vez que você continua na roda, experimentando desse amor, seu coração amará mais, cada vez mais, se alegrará cada vez mais nele. E sabe como se chama isso na teologia? Adoração. Tim Keller define a adoração como algo que todo coração anseia. Como diz J.K. Smith no seu livro, você ama aquilo que você adora. Se você ama tanto algo, aquele se torna
a tua adoração. E nós buscamos, meus irmãos, isso na arte, no romance, nos braços apaixonados, no seio da família. É isso que C.S. Lewis, no seu livro O Peso da Glória, diz. É aquela sensação de que tudo que experimentamos neste mundo nos dá a sensação de que somos estrangeiros, de que falta algo, o anseio por uma realidade plena e perfeita. Essa é a promessa da glória. Um lugar, continua ele, onde os mais profundos anseios do nosso coração serão profundamente satisfeitos. Um dia, essa porta que a gente bate, que a gente sai procurando neste mundo aquilo que vai preencher esses anseios do nosso coração, ela foi aberta por Pedro, por Tiago e por João, ainda que de forma passageira, que os fez querer ficar ali para sempre. Mas um dia ela será aberta para nós, os que cremos e perseverarmos e carregarmos a nossa cruz. E quem vai estar do outro lado daquela porta é o Cristo glorioso nos esperando. Por isso, ouçam o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, ouçam ele. Toda vez que Moisés entrava na tenda, o povo ficava na expectativa: o que Deus tem para nos dizer agora? E ele disse: ouçam ele. O Deus e Pai se manifesta e mostra que Jesus é o Filho amado. E todo esse cenário aponta para duas realidades: a autoridade do Filho, que tem a primazia sobre Moisés e Elias, e a segunda, que Jesus é o centro da interpretação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para a realidade de Cristo. Tudo se cumpriu nele. Nós seguimos a Jesus. Jesus cumpriu, reinterpretou e ampliou os mandamentos da velha aliança. E é por isso que nós não seguimos os 10 mandamentos, nós seguimos o resumo da lei: amarás a Deus acima de todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo, gente. Ah, pastor, mas eu quero tanto isso. E eu digo assim: mas é pecado, mas é desobediência. Mas eu amo, sim, porque essa é a vida. A vida é uma vida de amores. A nossa vida é uma vida de amores. Eu amo carne, eu adoro picanha, eu amo trabalhar, né? Não? Eu amo a minha profissão. Eu amo quando chega o final do mês e eu posso comprar meu perfume, né? France Le Pen de Jabotier, né? Um perfume francês, não é? Comprar aquela sandália, pagar aquele boleto, não é? Eu amo, a gente ama as coisas. Tudo é uma questão de amor, meus irmãos. Mas sempre a pergunta que eu faço é a seguinte: beleza, você ama, mas a questão é: quem você vai amar mais? Isso que te leva à desobediência ou a Deus? Você ama aquilo que você adora aquilo que você ama. Aquilo que você escolhe amar é o teu Deus. O teu Deus pode ser o casamento. O teu Deus pode ser o dinheiro. O teu Deus pode ser o orgulho. O teu Deus pode ser os títulos acadêmicos. O teu Deus pode ser uma vida confortável. O teu Deus pode ser tantas coisas que te levam a pecar e amar mais essas coisas do que o próprio Deus. É uma questão de amores. Por isso que Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo. E nós devemos, com isso também, irmãos, evitar um erro muito comum
hoje, da rejudaização da igreja. Igrejas que trazem de volta ordenanças e práticas do Antigo Testamento, festa do tabernáculo, festa das primícias. Lembremos das palavras de Jesus: eu, porém, vos disse. Jesus traz uma nova lei, e essa lei não está escrita em tábuas de pedra, ela está escrita no nosso coração pelo Espírito Santo. Calvino disse: quando somos exortados por Deus a ouvir a Cristo, Deus aponta-o como o único mestre de sua igreja, para que nele toda a autoridade resida. Entenda uma coisa: ser cristão, seguir a Cristo de verdade, é obedecer a Jesus, é ouvir os seus ensinos, é guardar os seus mandamentos. Se Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie a este mundo, tudo que Jesus disser deve ser o padrão pelo qual eu devo dirigir a minha vida. Não as minhas opiniões pessoais, não os meus amores do coração, não os meus desejos e as minhas vontades e os meus sonhos, mas a voz de Jesus. A voz de Jesus. Verso 36. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só, e os discípulos guardaram isso para ele. Por quê? Porque não era o momento de contar. Marcos, sobre esse relato, ele diz que Jesus os proibiu de contar, porque ninguém estava preparado para entender o que tinha acontecido no monte, só depois da ressurreição de Jesus. E então, meus irmãos, o texto continua. Então eles descem, e a realidade dura do mundo vem à tona. Nós ainda estamos em uma batalha. Nós ainda somos, meus irmãos, a igreja militante. Ainda não somos a igreja triunfante. Já somos vencedores em Cristo. A vitória é certa, mas ainda temos muito a fazer neste mundo. Nesse momento vemos que enquanto o tempo final não chega, nós vivemos no vale do sofrimento, enfrentando provas e oposição. No entanto, algumas coisas são necessárias para enfrentar o vale da dor, antes de experimentarmos a glória do monte. Verso 38. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Um pai desesperado interpela Jesus. Os discípulos tentaram exorcizar um demônio. Estes não conseguiram expulsar. Todos estavam confusos. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Primeiro, a realidade da ação demoníaca. Os demônios são uma realidade no mundo, meus irmãos. Existe uma batalha contra o mal, contra os seres sobrenaturais. Às vezes nós cristãos estamos tão mundanizados, tão secularizados, que esquecemos que os principados e as potestades atuam no mundo. Ainda que os crentes não sejam possessos por demônios, Paulo em Efésios 6 e em outras passagens, ele diz que eles atuam com seus dados inflamados contra os crentes. Nem mesmo Jesus foi privado dos ataques satânicos. Quanto mais nós, meros pecadores. Satanás e suas hostes demoníacas vieram para destruir a vida humana. Esse menino está possuído por um demônio que lhe dá convulsões, o oprime física e espiritualmente, oprime a família, algo que frustra a vida da menina e algo que frustra a vida da família, e também dos discípulos que não conseguem fazer nada.
Os demônios têm como tarefa afligir os seres humanos e fazer os crentes cair na fé, desanimar, abandonar os caminhos do Senhor e abraçar doutrinas falsas. Quando Pedro disse: de modo nenhum, Jesus, tu serás crucificado, o que Jesus disse para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Ele não disse que Satanás estava possesso. Ele disse que Satanás o estava influenciando. E por isso que aquilo que ele dizia não era de Deus, mas dos demônios. E como nós vencemos essas forças demoníacas? O texto nos mostra que o poder não está em nós. Esta batalha contra as forças demoníacas só será vencida na total dependência de Deus. Meus irmãos, o poder não está em nós, o poder está em Deus. E a reação de Jesus é emblemática. Olha aí o verso 41. Respondeu Jesus. Meus irmãos, aqui eu penso que Jesus fala assim, olha para o céu e diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Você sabe quem diz isso? Deuteronômio capítulo 32, verso 5, Moisés. A geração incrédula e perversa. Por isso que eu entendo, e há uma discussão aqui, que Jesus está falando com os seus discípulos. Ele também está falando com os escribas e fariseus, que Marcos diz que eles estão presentes no capítulo 9. Em vez de ajudar, ficam só criticando, sabe? Aquelas pessoas na igreja que não ajudam, ficam só criticando. Estava lá, os discípulos tentando expulsar o demônio, os escribas e fariseus: para com isso, deixa de besteira, né? Só criticando. Tem uns que tentam e não conseguem, tem uns que ficam criticando. Por que Jesus diz isso? Jesus ficou profundamente frustrado, decepcionado com a falta de fé de todas aquelas pessoas. Na verdade, segundo Marcos nos informa, capítulo 9, verso 29, os discípulos tentaram expulsar os demônios sem oração. E conforme Mateus 17, 20, faltou fé. Entretanto, meus irmãos, e graças a Deus por isso, Jesus não deixa de agir por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de oração. Traga o seu filho aqui. Por quê? Porque Ele conhece as nossas falhas e incapacidades, e Ele tem compaixão de nós. Jesus repreende o demônio, cura o menino e entrega ao Pai. Como sempre Jesus faz, Ele restaura as famílias. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que é um vale de dor. Aquilo que o salmista chamou de o vale da sombra da morte. É um mundo em que as pessoas choram por seus filhos perdidos, choram por seus filhos que morrem cedo, choram pelas partidas das pessoas que amam, choram pelas dores do abandono e do divórcio, choram a perda de um emprego, a falta de dinheiro, pessoas que choram por conta de suas doenças mentais, por conta de suas fraquezas. O mundo é um mundo de dor. Esse mundo é o mundo do câncer. Eu acho que é uma das doenças mais difíceis e mais terríveis de se encontrar cura na face que o mundo já enfrentou. O mundo chora, é um mundo de câncer, é um mundo
de doenças mentais, é um mundo do aborto, é um mundo de crises existenciais, é um mundo de crise de identidade, é um mundo onde os adolescentes estão perdidos, chorando aqui dentro, sem expressar o que sentem. Minha esposa pediu para os alunos escreverem uma carta, era um assunto que eu não lembro qual. 3 delas, na sua carta, expressaram a sua dor. E uma delas disse: eu quero morrer. Eu não aguento mais. E a Cícera foi aconselhar essa menina. Pessoas que estão aparentemente sorrindo, mas estão chorando por dentro. E às vezes, sabe, irmãos, a gente é tão duro com as pessoas. Às vezes as pessoas nos dão uma resposta ríspida, porque provavelmente elas estão sofrendo por dentro. Às vezes elas estão chorando por algo e você vai dizer assim: mas isso é bobagem. Não é bobagem para ela. E é por isso que a Bíblia nos manda chorar com os que choram. Simpáticos e simpáticos com aqueles que estão no vale da dor. Sabe por quê? Porque todos nós estamos no vale da dor. Às vezes é uma dor pessoal, às vezes é a dor de quem nós amamos. Mas graças a Deus que Jesus é aquele que vem e que intervém. Mas o que nós aprendemos, nós como cristãos, com essa passagem? Primeiro, a necessidade de fé. Em Mateus 9, 22 a 24, nessa passagem, Jesus diz assim, Marcos nos acrescenta, Marcos 9, 22 a 24: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que oração, meus irmãos, essa daqui. Uma das orações mais fracas que eu já vi, e a que Deus mais ama. Sabe por quê? Porque não é o tamanho da nossa fé que importa, mas o poder de Deus que liberta o menino. Não coloque poder na fé, mas em Deus. Esse homem tinha uma fé vacilante, mas Jesus o ouviu. A fé no poder de Deus é necessário para que você seja salvo. A fé salvífica que te leva ao arrependimento e à confiança em Jesus como Senhor e Salvador. A fé é necessária para sermos santificados. A fé que nos leva a viver em obediência a Deus. Por quê? Porque nós confiamos nele. E a fé que nos dá ousadia de clamar a Deus para que Ele intervenha e, sem duvidarmos, crer que Ele tem o poder para fazer. Se eu posso tudo. Fui eu que criei os céus e a terra. Jesus suspira quando o seu povo não crê no poder de Deus. Poder para salvar, poder para curar, poder para libertar e poder para mudar as circunstâncias. Ah, pastor, e quando não muda, e quando não liberta, e quando não cura? A fé descansa na soberania de Deus. Porque é essa mesma fé que diz: não seja a minha vontade, mas a tua. Precisamos de fé. Precisamos de oração e jejum. Novamente Marcos nos diz por que os discípulos não conseguiram expulsá-los. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Jesus aqui nos deixa entender que há classe de demônios, meus irmãos. Assim como há anjos mais poderosos do que outros, há demônios mais poderosos, que só podem ser vencidos com mais preparo espiritual. Portanto, para vencermos as batalhas contra Satanás é necessário oração. A oração mostra que depender de Jesus é necessário, porque sem Ele nada podemos fazer. João 15, verso 5. Somente aos pés de Jesus é que podemos vencer as forças demoníacas que estão dominando as nossas famílias, influenciando a nossa sociedade e destruindo vidas. É necessária intimidade com Deus, para discernirmos as filosofias vãs deste mundo que cegam as pessoas, as influências satânicas em nossas famílias, em nossas igrejas. E a palavra jejum, apesar de na maioria dos textos antigos ela não aparecer, mas na Bíblia ela sempre está ligada à oração fervorosa. O jejum não detém poder em si mesmo, ele é um referencial, um símbolo da nossa dependência de Deus, de nossa contrição, de nossa absoluta submissão ao poderio do Senhor Jesus. O jejum é o clamor de uma alma sedenta por Deus e que reconhece as suas fragilidades e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Hoje eu não vou comer carne, eu não vou comer arroz, eu não vou me alimentar para dizer que eu preciso do pão da vida, para vencer a minha carne, para que o Senhor possa me dar graça. E é isso sobre jejum que Craig Keener, em seu livro O Espírito e a Igreja, ele diz o seguinte: Deus não ouve minhas orações porque jejuo, mas porque sou filho, sou seu filho que o ama. No entanto, faz com que meu amor por Ele seja mais atencioso por meio das disciplinas espirituais. Jesus é minha oferta de expiação e oferta pelo pecado. O jejum exerce o papel mais semelhante a uma oferta voluntária ou de ação de graças, uma forma de voluntariamente demonstrar mais devoção a Jesus. Meus irmãos, se Deus tem despertado em seu coração um desejo mais profundo por Ele, há sacrifícios que precisamos fazer para mostrar nossa total dependência de Deus. Jesus nos ensina que se desejamos mais dele, mais do seu poder, e do seu poder para vencer pecados contumazes, jejum. E esses pequenos passos de fé fará Deus vir ao seu encontro. E se falta fé, diz: Senhor, ajuda na minha fé. Se falta alegria, Senhor, me dá alegria. Se falta ânimo, Senhor, me dá ânimo. Jejue, ore, clame. Você só precisa dar um passo para se encontrar com Deus, para ter experiências com o Senhor. Eu quero concluir com algumas lições aqui importantes. Primeira, que a adoração é a antecipação do céu. No monte vislumbramos a glória, a majestade e a beleza de Jesus glorificado. Diante dele nos prostramos em adoração, sublimados pela luz radiante da glória de Deus em Cristo. Habitar em Deus e ser habitado por Ele é o propósito final de Deus para nós. Por meio de Jesus, nós habitamos em Deus, sendo abraçados pelo seu amor, cobertos pela sua pureza e descansando em sua presença. Por meio de Jesus, somos habitados por Deus, e isso é maravilhoso. Deus habita em nós. Nós também somos a tenda, o templo de Deus. Seu amor não apenas nos envolve, Ele está dentro de nós. Sua pureza não apenas nos cobre, Ele está nos limpando por dentro. E o nosso coração que descansa em sua presença responde em adoração e amor.
como um casal apaixonado, que mesmo longe de casa, um do outro, melhor dizendo, ficam ali à beira da janela, olhando para aquela lua cheia em seus lares, e ao contemplar aquela lua cheia e fulgurante, ligam suas mentes e seus corações, como se o seu parceiro estivesse ali diante dele. Isso é adoração. É a mente e o coração ligados a Jesus. Adorar é reconhecer que Jesus é o fim dos nossos maiores anseios. Jesus não é o meio para conquistarmos os nossos ídolos que tanto amamos neste mundo. Não confunda Jesus com os ídolos deste mundo. Adoração nesse sentido é se perder em Deus e encontrar nele um lugar de repouso e de descanso para a alma. Mas há uma outra lição, que orar é se encantar com Deus. Quando experimentamos desse amor que nos encantou, ainda que os encantos desse mundo nos atraiam, nós estaremos tão embevecidos de Deus e da sua presença, que seremos arrebatados de tal maneira que tudo nesse mundo começa a perder o seu encanto. E não somente isso, como disse o pastor puritano Matthew Henry, a oração é um dever transfigurador, transformador, que faz brilhar o rosto. Porque Pedro, Tiago e João dormiram, eles perderam Cristo transfigurado. E nós estamos dormindo muitas vezes, meus irmãos, porque não temos uma vida de oração consistente, fervorosa, porque os nossos cultos muitas vezes são frios, não a expressão de um coração que sente o calor da presença, do amor e da bondade do Senhor. Porque nós lemos pouca palavra. A Ele ouvir. E onde é que nós ouvimos? Da Sua palavra. Temos que constantemente clamar por essa graça que vivifica o nosso ser, para que todos os dias o nosso coração não seja atraído por as tendas deste mundo, tendas que são passageiras, mas olhando sempre para o Cristo glorioso, que ofuscará de nosso coração as glórias passageiras do mundo e direcionará o nosso coração para as coisas do alto. Oração é se encantar com Deus. Comece a agradecer mais, a adorar mais, e veja o poder transformador que a oração fará na sua vida. Terceiro, precisamos reconhecer a nossa falibilidade. Os discípulos ainda não entendiam que somente pelo poder e pela graça de Deus nós podemos vencer o mundo, a carne e o diabo. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe, meus irmãos, uma batalha espiritual dentro de nós, as tentações, e fora de nós, o diabo e o mundo. E é impossível vencê-la sem oração e jejum. Existem forças poderosas que atuam neste mundo, e uma mais poderosa ainda, sabe quem? Nós mesmos. Sabe quem é o maior inimigo de você? Você mesmo. Precisamos buscar a Deus intensamente para não cedermos aos desejos da nossa carne e aos apelos do mundo. Uma pessoa, meus irmãos, se desvia da fé quando paulatinamente ele se deixa enredar pelos encantos do mundo. Começa devagar, pelos prazeres da vida, e ainda que ore, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Pastor amigo meu disse assim: Edson, perdi mais uma jovem da igreja. Em um mês
Ele perdeu 5 jovens, todos enredados pelo mundo. Um disse assim: eu quero viver no mundo, é muito gostoso. Já tinha vivido no mundo dentro da igreja fazendo besteira. Ele disse: não, eu vou para o mundo mesmo. Para que ficar aqui dentro? Aqui dentro eu já fiz o que eu tinha que fazer. Satanás já me usou aqui, agora é lá fora. Agora essa menina foi triste. Eu conheço ela. Uma menina de Deus. De Deus. É uma menina consagrada ao Senhor. Não perdi um congresso, um treinamento, nada, uma conferência. Faculdade. Vamos pro bar? Vamos. Eu não vou beber não, você vai ficar, né, ali conversando, batendo papo, com problema. Aí você já disse que eles vão conversar sobre o que, gente? Sobre os prazeres, gente. Como é bom, rindo. E às vezes o fulano é crente, tá ali, rapaz, vida feliz essa daí, né? A minha não. Não. Aí ela se forma. Sabe o que acontece quando ela se forma? Ela começa a fazer o que? Ir para os eventos sociais. Um evento social no sábado, um evento social no domingo. É evento tranquilo, de pessoas bem-sucedidas, né? E aquilo vai o quê? Encantando, seduzindo o coração. Aí sabe o que foi que ela disse? Pastor, eu vou sair. Por causa da igreja. Aí começou a botar a culpa na igreja. Começou a botar, não, porque eu estou fraca na fé. Não, minha irmã, você não está fraca na fé, não. Você se tornou fraca pelos encantos do mundo. Porque aos poucos você foi cedendo. Irmãos, são essas coisas aparentemente não pecaminosas que nos desviam de Deus e da fé. Essas coisas que Satanás usa para enredar o nosso coração. Graças a Deus pelas dores e pelos sofrimentos que nos aproximam de Deus. Graças a Deus pelas decepções que passamos na vida, para que a gente possa olhar para Jesus, aquele que não nos decepciona nunca. Nós somos seres falhos, fracos. E quando Jesus disse, meus irmãos, que a carne é fraca, não foi para usarmos como desculpa para pecarmos. Pastor, você entende, né? A carne é fraca. Por isso que eu adulterei. Por isso que eu cedi a pornografia. Por isso que eu roubei. Por isso que eu fiz isso e fiz aquilo. A carne é fraca, Deus sabe, até ele disse. Não. Quando Jesus disse, sabe por que a carne é fraca? Para você vigiar e orar, para não cair em tentação. Como diz Paul Walsh, numa excelente pregação sobre oração. Sabe por que a gente não ora mais? Sabe por que a gente não jejua mais? Porque a gente não entende que a carne é fraca. Porque no dia que nós entendemos que a carne é fraca, que nós não temos poder para vencer o mundo, a carne e o diabo, nos ajoelharemos mais, oraremos mais, e culto de oração dessa igreja não estará mais vazio. Você não ficará em casa, você virá orar, porque a carne é fraca. Os puritanos, nos dias mais turbulentos no século XVII, perseguidos pela igreja da Inglaterra, eles sempre foram encorajados pelas glórias do céu. Eles diziam que não há nada mais encorajador para os crentes piedosos caminhar com disposição e ânimo pelas aflições desta vida do que com os olhos erguidos para o céu. Diziam eles, desfrutar do céu é ver Jesus face a face em toda a sua glória. Eles chamavam isso de visão beatífica de Deus. A glória do céu nunca foi separada da presença de Cristo. Sabe por que o céu é glorioso, meus irmãos?
por causa de Jesus. E quem não ama Jesus nesta vida, que não ama as glórias de Jesus nesta vida, não amará o céu. Porque muitas vezes o nosso desejo pelo céu ele é muito materialista. Eu estou preocupado se meu gato vai estar lá, se meu cachorro vai estar lá, se lá vai ter picanha, espero que tenha, se lá vai ter isso e aquilo. Não, meus irmãos. Sabe por que o céu é glorioso? Porque Jesus é glorioso. A luz da glória de Deus estará lá. É por isso que essa visão do Cristo glorioso que deve nos encorajar a resistir até o fim. Jesus virá, e quando Ele vier, levará consigo os que amaram mais a sua glória do que as glórias deste mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito és tu, ó Deus, o Deus de toda a glória, o Deus que é cheio de majestade, bondade, beleza, aquele que habita em luz inacessível, luz pura e bela. Que essa imagem, ó Deus, do Cristo glorificado nunca se perca de nossos olhos e de nosso coração. Para que resistamos aos dias maus, para que lutemos contra o mundo e a carne e o diabo. E quando chegar, ó Deus, no fim da nossa jornada, e os portões celestiais se abrirem, nós veremos o Cristo glorificado, com os braços abertos, dizendo: vem, servo bom e fiel. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.